Olá, 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 meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso curso de Legislação Criminal Especial e hoje vamos partir para a nossa segunda aula sobre a Lei Maria da Penha, né? E também sobre a Lei Henri Borel. Então vamos ter a nossa segunda aula sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças e adolescentes. Colegas, já falamos então sobre o fundamento constitucional e convencional da violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois falamos sobre a origem da Lei Maria da Penha. Cheguei inclusive a destacar para vocês, né, a importante mudança feita pela Lei 15.000. Importante não, né? Que na verdade apenas disse o óbvio, mas oficialmente agora temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, com essa denominação. Vimos seu caráter multidisciplinar, falamos sobre a forma de interpretação, vimos a violência doméstica e familiar contra a mulher e falamos também sobre juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Paramos aqui. Então hoje vamos, depois de 6 blocos, avançarmos, porque temos muito conteúdo. E vamos começar por onde? Ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, praticados em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Colegas, vamos lá. Qual é a espécie de ação penal, pode ficar comigo, tá, Xará, em relação a esses dois delitos aqui? Você vai colocar para mim que antes da Lei 9.099, que é a lei dos juizados, esses dois delitos eram crimes de ação penal pública incondicionada. Então, antes da Lei 9.099/95, os dois delitos aí citados, lesão leve e lesão culposa, eram crimes de ação penal pública incondicionada. Beleza. Eis que surge, então, pessoal, a Lei dos Juizados e vai transformar a espécie de ação penal desses dois delitos. Então, depois da 9.099, os dois crimes passaram a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, a gente já comentou muito, né, sobre a Lei dos Juizados. Ela estabelece pelo menos 4 medidas despenalizadoras e uma delas é exatamente isso, né? Quer dizer, passa-se a exigir a representação para os crimes de lesão leve e para os crimes de lesão culposa. Sobre isso, aliás, dispõe o artigo 88 da Lei dos Juizados. Então, está aí na tela, foi ele que produziu essa mudança, passando a exigir o implemento da representação, seja para lesão leve, seja para lesão culposa. Professor Renato, mas o que isso tem a ver com Lei Maria da Penha? O que isso tem a ver com violência doméstica e familiar contra a mulher? O que tem a ver é o artigo 41, ora exibido para vocês. E por quê? Porque o artigo 41, ora exibido para vocês, vai dizer que aos crimes, e como já dissemos e vamos dizer várias vezes, na visão do Supremo, às contravenções também, então aos crimes e às contravenções praticadas dentro desse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Colegas, vejam bem, a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei dos Juizados. Se a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei dos Juizados, significa dizer o quê? Significa dizer que eu não posso aplicar nenhum de seus dizeres. Transação penal, suspensão condicional do processo, e também não posso aplicar, pessoal, esse artigo 88, que exige representação para lesão leve e para lesão culposa. Pois bem, então, a partir do momento em que a Lei Maria da Penha restringe a aplicação da Lei dos Juizados, eu não posso exigir representação.
Por isso, então, que quando houve o implemento da Lei Maria da Penha, passaram a entender, depois de uma certa resistência, que então o crime de lesão leve praticado dentro desse contexto seria o quê? Seria um crime de ação penal pública incondicionada. Então, pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? Exatamente por conta do 41 da Lei Maria da Penha. Eu não posso aplicar a lei dos juizados, eu não posso aplicar o 88, eu não posso exigir representação. Renato, mas por que você fez questão de destacar isso e fazendo-o apenas em relação à lesão leve? Porque nós já dissemos na aula passada que crimes culposos não estão sujeitos à Lei Maria da Penha. Então aqui, ó, não se aplica a Lei Maria da Penha. Já falei isso para vocês, pessoal. Aula passada. A violência de gênero é uma violência na qual você se aproveita da vulnerabilidade da vítima, algo que não estaria presente em crimes culposos. Então, por mais que a lei 11.340 não diga isso de maneira expressa, é a conclusão feita pela doutrina. Somente crimes dolosos estão sujeitos aos ditames gravosos da Lei 11.340. Já comentei com vocês o exemplo que eu dou sempre. Eu fui abrir a porta do carro uma vez, minha menina devia ter 1 ano e meio, 2 anos, a porta bateu nela, fez aquele galinho, né? O que você tem? Um crime de lesão culposa. O aluno fala, não, que beleza, eu tenho aula de Lei Maria da Penha com um agressor, né? Que didático isso, né? Crime culposo, pessoal, né? Todos nós estamos sujeitos a praticar, lógico, pelo amor de Deus, né? Você vai dirigir seu carro dentro da velocidade, você não vai dirigir embriagado, você não vai ficar brincando com arma de fogo na frente dos outros e assim por diante. Mas abrir uma porta, infelizmente, isso acontece, tá? Xará, abrir a porta, bateu nela, uma lesão culposa. Você vai dizer para mim, isso aí entra a Lei Maria da Penha? Não, isso não se aplica à Lei Maria da Penha. Então, houve uma lesão culposa? A gente pode discutir. Agora, nesse caso, a representação seria necessária, tá certo? Porque o delito em questão não se sujeita aos ditames gravosos da Lei Maria da Penha. Sobre tudo isso que nós dissemos, pessoal, a gente tem então aqui para vocês alguns exemplos e corroborando isso. Põe na tela aí para nós, Xará, ó. Primeiro, o julgamento da ADI 4.424, em que o Supremo, então, categoricamente reconheceu, né, a ação penal, lesão corporal, violência doméstica familiar contra a mulher é pública e incondicionada. Na mesma linha, tese de repercussão geral fixada no tema 713, os crimes de lesão corporal contra a mulher, doméstica e familiar, pública e incondicionada. Na mesma linha, o STJ, súmula 542, ação penal, lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher, pública e incondicionada. Perceba que nesses três, na ADI, na tese e na súmula, percebam que o Supremo peca e o STJ também, porque citam a lesão corporal, mas não dizem qual seria a espécie de lesão corporal. Por isso que, particularmente, eu gosto de mostrar para o aluno essa alteração que aconteceu por ocasião da apreciação da PET 11.805, porque depois de alguns anos o STJ foi provocado acerca dessa controvérsia e aí fixou a seguinte tese. Vejam, a ação penal, olha como é que é bem melhor, ó, na lesão leve. Tá vendo a diferença? Ó? Aqui fala lesão corporal. Aqui não, lesão leve, cometido em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública e incondicionada. E aí está a tese, pessoal, com essa revisão feita então em 2017, por conta dessa PET 11.805, em que no STJ, então, deixa claro que isso é válido apenas para lesão corporal leve. Tranquilo? Então, pode ficar comigo, Xará. Se o examinador virar para você e falar assim, candidato,
qual é a espécie de ação penal na lesão corporal leve, praticada num contexto de violência doméstica familiar contra a mulher? Põe na tela para nós. Você vai dizer lesão corporal leve, praticada dentro desse contexto, a ação penal será pública e incondicionada. Certo? Certo. Agora, cuidado para não cometer um erro. Sabe qual é o erro, Xará? O legislador da Lei Maria da Penha já passou da hora dele fazer uma alteração simples. Por quê? Qual que é o principal problema com a mulher em torno do tema ação penal, quando ela é vítima de um crime no âmbito doméstico familiar? O grande problema, Xará, é que quando ela se sente pressionada, a primeira coisa que ela vai voltar atrás é o quê? Na representação. Então, pessoal, é engraçado isso, mas eles alteram a Lei Maria da Penha toda semana, e o Xará é prova disso. Toda semana tem uma mudança. Cara, e tem uma mudança para mim que é algo muito simples. Deveriam colocar um artigo: crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher são crimes de quê? De ação penal pública incondicionada. Ponto. Mas isso não acontece. Aí o aluno vira para mim e fala assim: professor, mas pode haver crime praticado contra a mulher que depende de representação? Quer ver um exemplo antigo? Até pouco tempo, o crime de ameaça era um crime que dependia de representação. Então esquece a lesão leve e agora vamos falar sobre ameaça. Se eu estivesse em casa, tô lá com a minha esposa, viro para ela e falo assim: olha, é a última vez que você fala mal do Atlético Mineiro. O Atlético tá ruim, tá horroroso, mas ninguém fala mal do meu time. Pelo amor de Deus, eu sei que vai ser rebaixado, mas ninguém fala mal. Se você abrir a boca de novo, eu mato você. Eu estou ameaçando a minha esposa. Xará, põe na tela para nós. Até pouco tempo, colegas, essa ameaça praticada dentro da minha casa contra a minha esposa, ela dependia de representação. Isso é um absurdo. E é um absurdo por quê? Porque a mulher, ela vai ser pressionada pelo agressor. Ah, você vai representar contra mim? Tá certo, volta para casa, tá certo? Volta e é melhor você se retratar, senão a coisa vai complicar para você. Aí o legislador fez o quê? Põe na tela para nós. Ele aprova o pacote antifeminicídio, e é um negócio assim, eu sempre falo isso com vocês com o máximo respeito, mas eu fico impressionado com a péssima qualidade legislativa do Congresso Nacional. Aliás, não é de se assustar, não. Principalmente a Câmara dos Deputados. Cara, é um negócio assim bizarro a gente imaginar uma Câmara dos Deputados com a qualidade tão ruim. E pior que a gente escolhe, a gente que põe lá, a gente põe assim, não vou nem falar nada, né? Porque às vezes o colega vota, né? As pessoas ali. E olha o que aprovam. Aprovam um pacote antifeminicídio. E alteraram um crime de ameaça. Porque agora a ameaça, ela continua dependendo de representação como regra, exceto se praticada no contexto do parágrafo 1º. E qual é o parágrafo 1º? É exatamente a violência de gênero contra a mulher. Então perceba que o legislador do pacote antifeminicídio passa a dispor que a ameaça praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos lá do parágrafo 1º do crime de feminicídio, será crime de ação penal pública incondicionada. Ah, Renato, tudo bem, deveria ter feito isso como regra geral, pessoal. Pelo amor de Deus, um negócio tão óbvio. E não fez. E aí eu te dou um exemplo. Quer ver um exemplo tranquilo e simples? Logo depois, ó, é um negócio, cara, difícil de entender. Porque a ameaça é o 147. Sabe qual que é o próximo crime? A perseguição. E a perseguição, Xará, stalking, ela tem geralmente como vítima a mulher, num contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. O cara está namorando vários anos, tem uma companheira, a mulher termina um relacionamento com ele, o que ele faz? Ele não permite, e aí ele passa a persegui-la. Olha que aberração isso. O crime de perseguição
de stalking, ele é um crime que depende de representação. Perceba que essa ressalva que foi introduzida aqui no parágrafo 2º, ela não existe no crime de perseguição. Então, cuidado, pessoal, para não cometer um erro. Qual erro? Todo crime cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, é crime de ação penal pública incondicionada? Não. Ainda há crimes que dependem de representação, mesmo se praticados nesse contexto. É um erro bizarro, bizonho, que é cometido pelo nosso legislador, e é incrível que, com tantas mudanças que a lei sofra, ninguém se atente para algo tão simples. Quer dizer, deveriam pegar o Código Penal, aquele capítulo que trata da ação penal, ó, já estou até dando o caminho das pedras. O capítulo que trata da ação penal é a partir do 100 e acrescentar um parágrafo. Todo crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino será crime de ação penal pública. Bom, acabou, resolveu o problema. Tranquilo? Então, senhores, para esses crimes que dependem de representação, mesmo se praticados contra a mulher, aí num contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, cuidado para não se esquecer do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Está aqui um outro artigo que provoca muitas controvérsias e que merece a atenção de vocês. Vamos lá? Diz ele: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, e aí você já viu comigo que o melhor exemplo hoje, já que ameaça não é mais, é o crime de perseguição. Então, quando se tratar de crime de ação penal pública condicionada à representação, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Isso aqui é impressionante, como que um artigozinho consegue provocar tanto problema. Em audiência especialmente designada com tal finalidade, vírgula, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, senhores, guarde isso. Esse artigo 16 será aplicável, então, aos crimes que dependem de representação, mesmo se praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode ficar comigo. E o melhor exemplo para você guardar é o exemplo da perseguição. Primeiro ponto importante, então, e vamos falar sobre isso separadamente, é o item aqui, ó, 7.1, tá? Primeiro, guarde que no Código de Processo Penal, a representação é retratável até o oferecimento da denúncia. Então, no seu material, você vai colocar que a representação, ela é retratável até o oferecimento da denúncia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, diante da leitura do 25 do CPP, você logo percebe sua diferença para o 16. Porque o 16 está dizendo que essa renúncia à representação poderá se dar até o recebimento da denúncia e ouvido o MP. Espera aí, professor Renato, mas o artigo 25, ele trata da retratação. O 16 que o senhor está exibindo, ele está dizendo que seria renúncia. Colegas, a palavra renúncia foi usada de maneira correta nesse dispositivo? O que é renunciar, Xará? Xará, você está bem no momento da renúncia ainda, se bem que eu também estou. Quando você casou, implicitamente você renunciou a alguns prazeres da vida. Certo? Certo ou errado? Certo ou errado, Xará?
Xará olhou para você, professor, não me lembre disso, professor, por favor. Senhores, o que é renunciar? É abrir mão. Renunciar é abrir mão de um direito que você jamais exerceu. Eu dou um exemplo aqui, me permitam, né? Da minha família. Minha mãe, são 12 irmãos na casa dela. Uma das irmãs cuidou dos pais até a velhice, até o falecimento deles. Quando os meus avós faleceram, todos os irmãos renunciaram à herança, deixando para essa irmã, porque ela cuidou. E aí eu lembro bem, porque foi meu primeiro caso como advogado e acho que é a minha única aventura no cível. Não sei nada de direito civil, mas eu fiz aí não sei nem falar, né, mais, né? Fiz o inventário deles, né, dos meus avós aí. Xará, o que é isso? Renunciar é abrir mão. Então você não quer exercer o direito à herança, você vai renunciar. Tranquilo? Perceba que a lei usa a palavra renúncia. Só que está dizendo que você vai renunciar até o recebimento. Espera aí. Você vai renunciar até o recebimento? Você vai renunciar à representação? Agora, se o juiz vai receber, é que o MP já deve ter oferecido a denúncia. Como é que o MP poderá ter oferecido a denúncia se ela ainda não foi oferecida por você? Então perceba que o termo renúncia aqui, pessoal, foi usado de maneira errada, porque o que nós temos aqui não é uma renúncia propriamente dita, e sim uma retratação. Porque aqui você está voltando atrás em relação a uma representação que você já havia oferecido. Então, por isso que a gente pode dizer que essa retratação do artigo 16 funciona como norma especial em detrimento do 25 do CPP. Porque enquanto no 25 a representação é retratável até o oferecimento da denúncia, no 16 você pode se retratar até o recebimento da denúncia. Tranquilo isso? Segunda observação interessante. Pode ficar comigo, Xará. O examinador vira para você e fala o seguinte: candidato, mas essa audiência, aliás, põe aqui na tela para mim primeiro, ó. Não, pode pôr na tela. Essa audiência que está citada aí, ela deverá ser feita perante quem? Pessoal, é impressionante como que a lei, quando é boa, ela acaba sendo esvaziada pelos próprios aplicadores. Por que a lei previu uma audiência perante o juiz? Por razões óbvias, pessoal. A lei quer que a vítima vá até a presença do juiz para o juiz verificar até que ponto essa retratação dela seria voluntária ou não. Então, eu sei que são vários temas, mas pense no exemplo para auxiliar a sua compreensão. Eu estou praticando o crime de perseguição contra a minha esposa. Crime que depende de representação. Nós nos separamos, mas eu estou lá praticando stalking contra ela. Ela representa contra mim. Beleza? Aí um belo dia, Xará, ela resolve se retratar. O que o juiz vai fazer? Marcar uma audiência. Qual é a relevância dessa audiência? Sentarmos à mesa para que o juiz, na presença do promotor, verifique se essa retratação da mulher é voluntária. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui para saber o que houve. Por que a senhora está se retratando? Por que a senhora voltou na polícia e pediu para tirar a queixa, né? Para cancelar a queixa contra o seu ex-marido? Essa é a ideia da representação, essa é a ideia da audiência. Legal? Cuidado com isso, porque alguns juízes, pessoal, vinham marcando essa audiência como se fosse uma audiência para ratificação. Não. Essa audiência, ela só deverá ser designada se por acaso a vítima nos deu algum indicativo de que pretendia se retratar. É o exemplo que eu acabei de citar. Ela foi lá na delegacia e falou assim: olha, eu queria tirar a queixa contra o meu marido. Entenda mesmo que eu estou dizendo tirar a queixa, né? Eu queria me retratar da representação. Pode isso? Pode. Outra questão. Essa audiência é feita na presença de quem?
do juiz. Pois é, eu vou mostrar isso para vocês. Por incrível que pareça, alguns juízes vinham delegando essa competência para o cartório. Você fala, não, tá de sacanagem. Pois é, o cartório que vinha fazendo essa audiência, pessoal. Não, isso é obrigação sua. Legal? Então tá aí na tela, ó, as nossas observações. Primeiro, preciso marcar uma audiência para ratificar a representação? Não, não há necessidade. Repito, essa audiência só deverá ser designada se acaso tiver havido alguma manifestação da vítima no sentido da retratação. Legal? Sobre o assunto, já tínhamos julgados do STJ desde 2011 e depois, em 2023, o STJ elaborou uma tese em repetitivo. É o tema 1167. Abre aspas. A audiência prevista no artigo 16 tem por objetivo confirmar a retratação e não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. A sua realização somente é necessária caso haja manifestação da vítima no sentido de se retratar da representação antes do recebimento da denúncia. Essa tese de repercussão geral também foi referendada e ratificada pelo Supremo. O Supremo julgou a ADI 7267, também em 2023, isso aqui foi em março, isso aqui foi em agosto. A Corte concluiu que, a interpretação no sentido da obrigatoriedade da audiência dos 16, sem que haja pedido, viola a Constituição e as disposições internacionais, na medida em que discrimina injustamente a própria vítima. Por consequência, julgou parcial a ação no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da designação de ofício daquela audiência e do reconhecimento de que eventual não comparecimento da vítima implica apenas implica retratação tácita ou renúncia tácita ao direito de representação. Colegas, se a pessoa não compareceu, é porque ela não tem interesse em se retratar da representação. Esse é o cuidado que vocês devem ter em relação a isso. Maravilha? No material de vocês, só para concluir, por incrível que pareça, né? Mas, aquilo que eu falei há pouco, não atende ao disposto no 16 a retratação ocorrida no cartório. Cara, como é que algum juiz permite que uma competência dessa seja delegada ao cartório? Chega lá na secretaria e fala assim, e aí, tudo bem? Olha só, eu sou, nada contra, né? Eu sou aqui o oficial de justiça, sou o diretor de secretaria. Pô, são competências do juiz. Juiz, né? Como todos, o pessoal não gosta de fazer audiência. Aí fica delegando para os outros. Mas não, tem competências que são suas. Você tem que fazer a audiência. A própria lei estabelece essa obrigatoriedade. Caminhamos? Próximo item, já está na tela. Vedação à aplicação de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Pessoal, qual é o detalhe aqui? O detalhe é o seguinte, eu lembro uma vez, eu não vou lembrar o nome, mas, Xará, eu lembro uma vez assistindo uma palestra de uma delegada de polícia que trabalhava nessa área. E ela falava o seguinte, uma delegada com muitos anos de experiência, e ela falava sobre isso. Antes da Lei Maria da Penha, qual era a principal revolta das mulheres? Sabe qual era? Era isso aqui, Porque antes, Xará, violência doméstica, lembra aquele ditado? Me perdoe um ditado, né? Assim, um tapinha não dói, né? Essas brincadeirinhas, né? Tapinha não dói, briga de marido e mulher não se põe a colher, mesma coisa, né? Então, Xará, o que acontece? Uma das grandes revoltas das mulheres antes da Lei Maria da Penha era o pagamento de multa. Por quê? Você dava um tapinha na mulher. Semana passada eu tive em reunião, você vê, até parece, tive em reunião na escola.
E aí, conversando com a professora do Matheus, Matheus é o meu menorzinho, está com 5 anos, né? Ela me falando, não na escola lá, né? Porque senão a gente teria até que reportar isso, mas ela me falando do problema das crianças vítimas de violência. E uma criança com 5 anos, Xará, ela já reproduz na escola o que ela sofre em casa. E aí a professora, a gente estava conversando, tal, ela não mencionou caso concreto nenhum, mas ela falando que crianças relatam, seja em escola pública, seja particular. Já falei isso para vocês. A violência doméstica, meu amigo, ela não escolhe classe social, não, está em todas. E aí ela me dizia, a professora, que crianças já relataram para ela, deve ter uns 10, 15 anos de experiência, tomando tapa na cara em casa. Pô, você imagina um negócio desse, cara? Você vê, quem é pai, né? Você imagina uma criança, assim, a violência hoje, eu nunca botei a mão nos meus filhos, mas, pô, você dá um tapa na cara de uma criança, Xará, né? O que vai virar? Que a gente falava sobre isso na aula passada, né? Essa criança que é vítima dessa violência, ela depois vai reproduzir isso, sem sombra de dúvidas. Mas imagina isso, eu estou em casa, discuti com a minha esposa, eu dou um tapa no rosto dela. O tapa é um negócio assim aviltante, né? Não é nem a lesão em si, mas é o tapa, é o desprezo, né? Eu dou um tapa. Antigamente, isso ia para os juizados. E aí lá nos juizados, essa delegada contava que 2 agressores conversando. Está lá na recepção, aguardando a hora da audiência, estão lá os 2 sentados. E aí um vira para o outro, Xalá, e fala assim, e aí, você bateu na sua esposa? Ela fala assim, bati. Ah, mas você bateu muito nela? Agora vai assim, eu dei nela 2 cestas básicas, 2. Aí o outro vem e fala assim, você tá de brincadeira, pô. Você bateu pouco. Eu dei na minha 10 cestas básicas. Quer dizer, parece brincadeira, mas para quem é vítima dessa violência covarde, isso soa como uma nova agressão. Por quê? Como é que você pode transformar essa violência tão covarde em dinheiro? Aí sim, você está facilitando que o autor, com condições financeiras, possa praticar quanta violência ele bem desejar. É dentro desse contexto, pessoal, que você então vai compreender o artigo 17 da Lei Maria da Penha. O que ele estabelece? É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Cuidado com isso que já caiu em prova. A lei não veda o pagamento da multa, mas a multa deve ser paga de maneira cumulativa, tá certo? Eu sei que é raro que isso aconteça, mas há crimes em que o juiz pode aplicar ou a pena de prisão ou a pena de multa. O que a lei está vedando, pessoal, que fique claro isso, é o pagamento isolado da multa. Então eu não posso pagar apenas multa. Agora, se a multa for paga de maneira cumulativa, 2 anos de detenção, regime inicial aberto e tantos dias multa, sem problema nenhum. Legal? Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.